A atual crise política e econômica que se instaurou na Venezuela despertou em muitos uma curiosidade de saber mais sobre a história daquele país. No episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, vamos conversar com Lívia Vargas Gonzalez, professora em Teoria Social na Universidade Central da Venezuela, sobre o Caracazo, uma repressão a protestos contra o governo na Venezuela que ocorria há 31 anos. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é um pouco qual vem sendo a minha preocupação e quais as minhas reflexões no que diz respeito a um dos eventos mais importantes da história recente venezuelana, que foi o Caracazo, ou melhor, o Sacudão, que foi uma grande rebelião popular que aconteceu na Venezuela entre 27 e 28 de fevereiro do ano 1979, o mesmo ano que caiu o Muro de Berlim. E quanto desse evento que aconteceu na Venezuela conseguiu quebrar a ordem e mudar o rumo da história e do processo político venezuelano, né? Quanto dessa explosão social que quebrou momentaneamente a estabilidade social, política e econômica do país tem a ver com o percurso político, social e histórico venezuelano até agora. O Caracazo, o Sacudão, tinha falado que foi uma grande rebelião. E eu assumo o Caracazo como uma explosão social que, sim, quebrou a estabilidade social política do país e que, momentaneamente, conseguiu reverter e invertir as dinâmicas de relação social, de dinâmicas de poder, de propriedade, que são as que definem a estabilidade dos regimes e sociedades desiguais nas quais nós estamos imersos. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. O que aconteceu nesse 27 e 28 de fevereiro do ano 1979 na Venezuela? Por que esse evento foi tão importante e quanto ele quebrou? E por que eu estou falando e assumindo esse evento, essa rebelião, como uma inversão momentânea, instantânea, nas relações de poder e nas dinâmicas de relação social, econômica e política no país? E quanto que o povo venezuelano, os setores populares e os setores afastados, conseguem estabelecer um novo regime de relacionamento no país. O Caracazo, ou Sacudão, acontece poucos dias depois da toma de posse de Carlos Andrés Pérez como presidente da República. Carlos Andrés Pérez, melhor conhecido como CAP. Então vamos falar de CAP daqui para frente quando falarmos do presidente da República. Essa toma de posse foi em 2 de fevereiro e ela foi um evento muito ostentoso, muito ostentoso mesmo, tanto que ele foi nomeado como a coroação. Uma ostentação num contexto social e econômico muito precário para a maioria do povo venezuelano, né? O povo venezuelano estava aguentando uma crise econômica há vários anos que cada dia estava piorando. E nesse contexto em que o CAP assume o poder, as pessoas estavam numa situação de escassez muito forte, assim. As mercadorias não se conseguiam, os comerciantes tinham assambacado os produtos, a mercadoria, né? Então, esse evento, essa toma de posse, com tanta ostentação, gerou muita raiva no povo venezuelano. Sobretudo porque em 16 de fevereiro, ou seja, 2 semanas após a toma de posse, o CAP
anuncia o pacote de medidas acordado com o Fundo Monetário Internacional, que implicava a implementação de uma política econômica neoliberal. Privatizações das empresas do Estado, de petróleo, telecomunicações, privatizações da saúde, privatização da educação, aumento dos preços da gasolina, congelamento dos salários na administração pública, né? Tudo que implicava a viragem para uma economia neoliberal. Uma viragem que o povo venezuelano não esperava. Porque o CAP era uma sorte de esperança, né, para recuperar o regime de bem-estar social e de políticas sociais que ele tinha estabelecido no seu governo anterior, no ano 74. O CAP anuncia o pacote de medidas, isso gera mais raiva, e anuncia que em 27 de fevereiro ia ter o aumento da gasolina e o aumento do 30% nas passagens do transporte público. O que aconteceu? 27 de fevereiro, segunda, as pessoas, sobretudo nas cidades periféricas de Caracas, que tinham que se trasladarem seus empregos, se encontraram com que os motoristas tinham aumentado as passagens muito acima do acordado. Isso era costume, né? As pessoas geralmente aceitavam passivamente o aumento do motorista porque não tinha como, né, fazer. O motorista tinha o poder. E o mesmo acontecia com os comerciantes. E acontece que, no geral, os consumidores, os usuários, o povo em geral, tem que aceitar as imposições dos que são os donos dos serviços, das mercadorias, das indústrias. Mas o que aconteceu foi uma reviravolta, tanto nas rodoviárias quanto nas cidades, né? Por um lado, nas rodoviárias, especialmente na rodoviária da cidade de Guarenas, que foi o primeiro ponto onde começou a explosão social, a rebelião. As pessoas reagiram contra o atropelo dos motoristas e começaram a fazer barricadas, não deixarem saírem os ônibus, tomarem os ônibus e se espalharam pela rua, né? Assim, um espalhamento, assim, como se fosse uma crescida do rio, em que as pessoas começaram a se espalharem, protestando, fazendo barricadas, tomando as ruas, né? E nas cidades maiores, como a capital, Caracas, e outras cidades, as pessoas começaram a fazer a mesma coisa com os comerciantes, que tinham assambarcado os produtos, que estavam aumentando os preços de jeito indiscriminado. Então as pessoas explodiram e começaram a saquear. Isso gerou uma inversão nas relações de poder. Isso gerou que se estabeleceram novas dinâmicas de relacionamento social, nas quais a solidariedade começou a ter e ocupar um lugar central. Por exemplo, nas favelas, nem todo mundo podia saquear. E muitas pessoas não tinham nem comida. Então, quem tinha saqueado muita coisa, ele trocava ou dava para a vovó ou para a senhora que não conseguiu sair de casa, né? Se geraram umas dinâmicas coletivas baseadas na solidariedade e na horizontalidade. Só que essas dinâmicas, essa inversão acabou muito rápido. Em 28 de fevereiro, o governo decreta o toque de recolher e a suspensão das garantias. A partir dali, essa explosão, essa algazarra, né, em que o povo experimentou umas novas formas de relação social, de relação com a propriedade, com as coisas, apagada por uma grande repressão que gerou um trauma muito forte no povo venezuelano até hoje e que deixou um saldo de mais de 3.000 mortos e desaparecidos em poucos dias. Ou seja, um país que
era reconhecido por ter uma das democracias mais sólidas da América Latina, foi responsável do maior massacre na história da Venezuela e sob um regime democrático. Então, o que a gente deve revisar desse evento? O que o sacudão tem a nos dizer hoje, num contexto em que na América Latina estão acontecendo novas irrupções sociais, como no Chile, no Equador, mas também o que tem a nos dizer o sacudão hoje, no momento em que a Venezuela assiste a um dos momentos mais difíceis, tristes na sua história. Bom, queridas e queridos, até aqui vamos deixar a conversa de hoje, mas eu gostaria de convidá-los para vocês acompanharem mais um episódio sobre o sacudão, no qual eu vou falar um pouquinho sobre algumas pistas de interpretação, algumas aristas que eu gostaria ressaltar sobre essa rebelião que aconteceu na Venezuela no ano 89, não apenas para compreender um pouco a realidade atual no meu país, mas também para tentarmos ter algumas pistas que possam nos ajudar na compreensão e na abordagem das rebeliões que estão acontecendo agora na América Latina e no mundo, e que compartilham com o Caracazo esse confronto popular contra o avanço neoliberal, né? Então, o que tem a nos dizer o Caracazo, o sacudão, para nós compreendermos no mundo atual, nos desafios do mundo atual, e para nós também poder confrontar o avanço neoliberal hoje, né? Não apenas para termos ferramentas para resisti-lo, mas também para derrotá-lo, né? Então, tentar ver comparar o que aconteceu no Caracazo, no sacudão na Venezuela no ano 89, com as rebeliões que estão acontecendo agora em alguns países da América Latina, na Europa e na Ásia, né? Particularmente no Equador, Chile, França e Hong Kong. Então, queridas, queridos, espero vocês no próximo episódio. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.